Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Janaína Freitas, e ela perguntou: em Apocalipse, o que significa os 7 selos? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. A irmã Janaína já me mandou essa pergunta já há bastante tempo, já há alguns meses, e só agora estou tendo tempo de responder. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem! Então aqui nós vemos o Cordeiro Jesus abrindo o primeiro selo. E hoje nós vamos ler um livro que não faz parte do Espírito de Profecia, mas ele é o livro de um dos pioneiros, Uriah Schmid. E por que eu estou trazendo esse livro para a gente ler aqui hoje? Porque Uriah Schmid ele foi contemporâneo ali de Ellen White. Então, se ele tivesse escrito alguma coisa errada, assim como Kellogg começou no caminho certo e depois se desviou, se ele tivesse feito alguma coisa errada nesse livro, Ellen White teria falado assim como ela falou com Kellogg. Então, como ela não falou nada sobre ele, inclusive ela orienta a lermos esse livro para entendermos sobre as profecias de Apocalipse e Daniel, então nós vamos estar lendo esse livro. O nome do livro é Considerações sobre Daniel e Apocalipse, e o capítulo é o capítulo 6. E diz: os 7 selos representam acontecimentos de caráter religioso e abrangem a história da igreja desde o início da era cristã até a vinda de Cristo. Então, aqui já está um resumo claro do que são os 7 selos. São eventos de caráter religioso. Então, todos esses eventos que aparecem em cada uma das trombetas é um evento religioso. Um evento que é relacionado à fé. E eles abrangem toda a história da igreja. Desde os primeiros séculos, lá quando a gente vê aí na igreja apostólica, até os tempos que estamos hoje. Nós entendemos que o 7º selo é a volta de Cristo, então nós estamos entre o 6º selo e o 7º selo. Quando o próximo selo se abrir, Jesus irá voltar. Os 7 selos abrangem, portanto, toda a classe de acontecimentos até o tempo do fim de prova. Por isso, não se pode dizer, como pretendem alguns, que os selos se referem a uma série de acontecimentos que chegam, talvez apenas até ao tempo de Constantino. Ou seja, há algumas interpretações que diziam que os selos eram até o tempo de Constantino, aonde foi instaurado o primeiro decreto dominical, onde foi mudada a primeira vez a lei de Deus. Não, os selos não é até ali, os selos vão até o tempo em que estamos vivendo. E as trombetas se referem a outra série de eventos desde aquele tempo em diante. E as trombetas, ou seja, acompanhando. Assim como tem os selos, tem as trombetas também. O selo, eventos religiosos, eventos relacionados à fé, e as trombetas, outros tipos de evento. Eu não sei se ele vai citar aqui. Cita. As trombetas referem-se a uma série de acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo em que os acontecimentos dos selos, mas com caráter inteiramente diverso, ou seja, não é de caráter religioso. Uma trombeta é um símbolo de guerra, por isso as trombetas significam grandes comoções políticas que haviam de ocorrer entre as nações durante a dispensação cristã. Ou seja, as trombetas referentes a guerras, referente a conflitos armados, e os selos, eventos de caráter religioso. E a gente vê que eles andam em paralelo, assim como as 7 igrejas. Eles percorrem as 7 igrejas. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja do amor, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos. E a gente vê que os selos vão acompanhando desde esse tempo até então, o tempo que vivemos hoje de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 6, verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, aqui exatamente o que eu acabei de falar na questão do paralelo com as igrejas. A gente vai ver depois, vamos primeiro ver aqui
o livro do irmão Uriah Schmidt. O primeiro selo, o primeiro símbolo é um cavalo branco e o cavaleiro que tinha o arco, a quem foi dado uma coroa que saiu vitorioso para vencer, como símbolo adequado dos triunfos do Evangelho no primeiro século da era cristã. Ou seja, aqui o primeiro selo é o símbolo da vitória que estava acontecendo. Uma ligação interrompeu o vídeo, vamos lá. O primeiro selo é o símbolo da vitória da primeira igreja, da igreja de Éfeso. É uma igreja que teve sucesso na pregação do Evangelho, conseguiu espalhar bem o Evangelho. A brancura do cavalo representa a pureza de fé daquele tempo, a coroa dada ao cavaleiro e o seu avanço como vencedor e prestes a alcançar novas vitórias significam um sucesso com que a verdade foi promulgada pelos seus primeiros ministros, por meio de que símbolos podia ser melhor representada a obra do cristianismo quando saiu com um agressivo princípio contra os vastos sistemas de erro com quem teve de contender no início. O cavaleiro que está sobre o cavalo saiu para onde? Sua missão era ilimitada. O evangelho era para todo mundo. E a gente consegue fazer um paralelo justamente com a primeira igreja. Vamos lá, Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 4. Apocalipse 2, verso 2 ao verso 4. Conheço as tuas obras, tanto ao teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os que achastes mentirosos, e tens perseverança e suportado provas por causa do meu nome, e não se deixaste esmoecer. Exatamente o paralelo exato com o primeiro selo. A primeira igreja de Éfeso, teve o sucesso justamente com o primeiro selo. Quando o primeiro selo foi aberto, a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse tem esse início e ela cumpre exatamente aquilo que o selo diz. Então, para resumir a pergunta da irmã Janaína, o que são os 7 selos? São acontecimentos históricos que aconteceram desde o primeiro século, desde o início da igreja, e vão acontecer até o final do tempo de prova, eventos de caráter religioso. Espero ter respondido a pergunta da irmã Janaína. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque podemos abrir a Tua Palavra e estudar. Pai querido, que possamos estar preparados para os acontecimentos vindouros, que a Tua Palavra já nos revelou. Nos ajude, nos dê forças, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.